No primeiro momento, hoje, eu comecei a falar sobre a questão dos gastos, fazendo uma alusão à questão deprimente de presidente Kennedy, e que não é caso isolado, é que presidente Kennedy é o caso mais escabroso, talvez, da falta de uso adequado do dinheiro público. Mas que isso não é exceção, sabemos disso. Por isso, hoje me manifestei no projeto, ali enviado pelo governo, que as prefeituras têm uma contrapartida para poder usar o dinheiro que estão pleiteando através desse projeto enviado a esta casa pelo governador. Nós temos acompanhado os cortes de gastos, que o governo fez de forma linear, 20%, e eu, como eu já me manifestei aqui, tenho visitado escolas em vários municípios. Semana passada, como eu iria à Nova Venécia para participar do projeto do Padre Honório de formação política, visitei escolas em Ibiraçu, Linhares, Soretama e Nova Venécia. E se repete o quadro quase que em todas as escolas, assim como na Grande Vitória, assim como em Guarapari, em Santa Maria de Jetibá, se repetem as situações deprimentes em várias escolas. Até mesmo o corte nas secretarias, para além da junção de turmas que tem ocorrido, o corte de auxiliar de secretaria. Um auxiliar de secretaria numa escola estadual, ela recebe um salário aproximado de 700 e poucos reais. Quer dizer, é uma miséria o que se paga a esse tipo de profissional para turnos de 8 horas. Se nós falamos, e o governo tem repetido a exaustão, que nós temos um problema de caixa, que o governo está falido, que precisamos juntar dinheiro, que precisamos cortar gastos, ontem fomos surpreendidos por uma matéria nos jornais, falando a respeito dos jetons ou complemento de salário, ou seja lá que nome se dá a isso, que muitos secretários e diretores do Estado recebem para participar dos conselhos estaduais. Alguns desses jetons beiram a 7 mil reais. Ora, é isso que eu disse, inclusive eu disse ao próprio governador quando ele esteve nessa casa, que o exemplo tem que vir de cima. Não se pode cortar na base, não se pode cortar a gasolina das viaturas, não se pode cortar os gastos dos hospitais e das escolas, enquanto no topo do governo não se vê a mesma coisa. Então não seria um grande exemplo de que a situação está difícil se fosse cortada esses jetons, por exemplo, ou se os senhores secretários fossem convencidos a abrir mão deles? Afinal de contas, não é pouco dinheiro. Por exemplo, um secretário que recebe um jeton de 6 mil e poucos reais. Já imaginou se isso fosse cortado por um ano? 6 mil e poucos reais dá para pagar pelo menos 5 professores. E isso já seria um grande exemplo para a sociedade e então comprovaria também que os cortes não estão feitos só na base. E o tempo inteiro também ouvimos falar de nomeações, nomeações de não sei quem para não sei que autarquia, não sei quem para não sei que secretaria. Então, enquanto se corta na base, não se vê o exemplo no topo. Então, o executivo deveria dar o exemplo cortando e mostrando à sociedade como os cortes estão sendo feitos e que isso não seja só feito na base onde está ou prejudica a maior parte da população. As escolas, nós criamos aqui, e vamos começar a dar andamento, a frente parlamentar em prol das pessoas, dos direitos das pessoas com deficiência. Não sei se os senhores deputados e se as pessoas conhecem, mas a legislação, ela obriga que todas as escolas aceitem matrículas de alunos portadores de deficiência, de pessoas portadoras de deficiência. E não interessa qual é a deficiência, pode ser uma pessoa paraplégica, tetraplégica, pode ser pessoas com qualquer tipo de síndrome, as escolas precisam aceitar estas matrículas. Tudo isso sendo feito em nome de um projeto de inclusão social. É muito óbvio que todo ser humano deve ter os seus direitos, a sua dignidade, a sua cidadania respeitada. Mas o tipo de inclusão que se propõe a fazer é quase que um crime. Por quê? A maioria das escolas não estão preparadas para receber parte desses alunos. Por exemplo, na escola de Nova Venécia, na maior escola de Nova Venécia, que é a única escola só de ensino médio, eles têm lá vários alunos portadores de deficiência.
inclusive cadeirantes. Mas a escola ela tem 2 pisos e só tem escada, não tem rampa e não tem elevador. A aluna cadeirante, por exemplo, ela não pode participar das aulas de laboratório porque os laboratórios ficam no 2º andar. E isso tem se repetido em praticamente todas as escolas. E não existe profissionais preparados, porque existe algumas crianças e jovens, né, algumas pessoas com deficiência, que são relativamente fáceis de lidar. Os professores conseguem lidar com essas crianças, com esses jovens na sala de aula. Mas, para além da questão da acessibilidade que as escolas não possuem, elas não possuem profissionais para lidar, porque assim, não é uma questão de você imaginar que se aceita, por exemplo, as matrículas de pessoas que andam de cadeira de roda, por exemplo, é qualquer tipo de deficiência, as deficiências são múltiplas, e não existem profissionais adequados, não existe um único, e nem existe no mercado um único profissional que daria conta de todas essas múltiplas deficiências. Então é óbvio que precisamos sim incluir essas crianças e esses jovens, mas é fundamental que o Estado dê estrutura e infraestrutura de pessoal, de equipamentos, para que essas crianças sejam realmente muito bem acolhidas, esses jovens sejam muito bem acolhidos nas escolas de ensino médio. E não é o que está acontecendo. A sala de recurso, que teoricamente é uma sala para onde alguns alunos, por exemplo, que têm ali, devido às suas deficiências ou à síndrome que sofrem, precisam de um horário especial, são levados para salas de recurso. Essas salas de recurso são de dar dó. Elas normalmente não têm absolutamente nada e são feitas em um cantinho qualquer da escola. Então, assim, eu faço um apelo, agora que nós estamos discutindo tanto, né, sobre educação, que todas essas coisas precisam ser vistas. E mais uma vez eu retorno àquela discussão que tantas vezes eu já fiz aqui. Para além de se pensar novos projetos como a Escola Viva, por exemplo, nós precisamos dar respostas a esses problemas todos que as escolas enfrentam no seu dia a dia e que mal sabem como lidar com eles. É isso que nós precisamos e é isso que nós cobramos do governo na atual situação. Então, se nós discussamos o tempo inteiro, né, que os pobres estão em primeiro lugar, que os excluídos estão em primeiro lugar, que a educação é a nossa prioridade, que se mostre isso na prática. E mais uma vez eu reforço, é fundamental que o secretário de Educação, que até mesmo o governador, visitem as escolas. Semana passada eu mesmo dizia para o subsecretário sobre essas situações. E eu estava dizendo algumas coisas para ele, disse, não, mas não é bem assim. Mas como não é bem assim, fui eu que fui visitar as escolas, eu vi essa situação, eu constatei ao ir ali conversar com alunos, com pais de alunos, com professores. Portanto, as escolas clamam por ajuda, os professores estão pedindo socorro, os alunos estão pedindo socorro, os pais estão pedindo socorro, e nós estamos falando uma outra coisa, e o governo está falando uma outra coisa. Então vamos dar um passo de cada vez e vamos atender as escolas e vamos atender os alunos, os professores, aos pais, dentro daquilo que precisam e que é urgente que se solucione. Não dá mais para fechar os olhos e ficar inventando soluções mirabolantes. Nós temos problemas mais do que constatados e sabemos sim como resolvê-los. O que precisamos é de vontade política verdadeira. Muito obrigado, senhora presidente.